você que está me ouvindo e vendo agora, nós temos muitos direitos. E nos últimos 33 anos, temos alguns órgãos que fiscalizam nossos direitos. E olha que para fazer valer, antes era uma burocracia que a gente enfrentava no Poder Judiciário. Você ia reclamar de qualquer coisa de direito seu, levava 2, 3 anos e às vezes nem conseguia resolver. Morria, teve casos de gente que morreu, mas agora isso tudo é muito rápido. O meu entrevistado de hoje é o vice-presidente da Comissão do Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil, a secção de Alagoas, OAB de Alagoas, Erickson Dantas. Nosso Código de Defesa do Consumidor está completando 33 anos, foi implantado no Brasil, na gestão do então presidente Fernando Collor de Mello. E hoje, antes de mais nada, eu quero dizer para o senhor assim, que é uma honra poder entrevistá-lo. E eu quero saber que direito eu tenho e quanto tempo leva para eu ganhar esse meu direito. Eu vou, por exemplo, se eu faço uma compra simples de um televisor, eu vou morrer sem ver esse direito constituído? Muito obrigado por o senhor estar aqui. É uma honra entrevistá-lo. Uma honra nossa, Arnaldo, como vice-presidente da comissão da OAB Consumidor, em nome da instituição a qual faço parte, com muito orgulho, queremos agradecer aqui a participação no programa. O Código de Defesa do Consumidor, ele é inovador, criado e sancionado em 1990, como já mencionado por você aqui no início da entrevista, pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. O Código de Defesa do Consumidor, ele trouxe equilíbrio ao consumidor na relação de consumo. No início, existiu no Brasil a questão aí da abertura comercial, em 1990. Grandes empresas, diversas modalidades, segmentos surgiram aqui no Brasil e a nossa Constituição Federal, que é de 88, que agora está com 35 anos quando promulgada, já estabeleceu no artigo 5º, no inciso 32, que o Estado promoverá para si a defesa do direito do consumidor. Isso positivado. Isso sem muita burocracia. Sem muita burocracia. Contudo, a Constituição é de 88, o Código de Defesa do Consumidor é de 1990, então, infelizmente, naquela época, não havia ainda uma lei específica que pudesse regulamentar essa relação de consumo. Então, 2 anos após a Constituição ser promulgada, em 1990, foi sancionada a Lei 8.078 de 1990, que é o Código de Defesa do Consumidor, sancionado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Esse código, como é que o senhor define ele? Ele muda toda a relação de consumo, muda a sociedade, educa a sociedade? O Código de Defesa do Consumidor, ele é de grande relevância, de forma atenuada, ele mudou todo o processo civilizatório da sociedade. Né? Porque o consumidor, a partir dali e até então, porque o Código continua vigente, pôde ter mais dignidade, amparo, frente a esse número exacerbado de empresas, de fabricantes, de fornecedores de serviços, que outrora o consumidor não tinha esse amparo. Porém, com a questão da vigência do Código de Defesa do Consumidor, a relação consumerista trouxe ao consumidor um maior equilíbrio nessa relação de consumo. Antigamente, inclusive, quando não existia a lei específica do CDC, alguns casos dava até, existiam situações de vir a caso de polícia. É verdade. Mas o Estado... E às vezes sem solução. Sem solução. Hoje tem que ter solução. Tem que ter solução e tem solução, porque o Estado ele não mais se absteve. Conforme consta na Constituição Federal, o Estado promoverá para si a defesa do direito do consumidor. Então, essa tutela o Estado assumiu, essa guarida em prol do consumidor. E o próprio CDC, ele veio para equalizar e equilibrar essa relação de consumo, dando ao consumidor dignidade, amparo, busca dos seus direitos em relação à propaganda enganosa, situações em que muitas vezes o consumidor não detém de uma prova porque o fornecedor ou fabricante não quer
conceder ao consumidor aquela prova da relação jurídica de um produto que foi comprado ou de um serviço que foi ali solicitado pelo consumidor e fornecido pelo fabricante, enfim, mas o CDC, ele dá ao consumidor esse amparo basilar em busca dos seus direitos. Às vezes, o consumidor vai reclamar de uma pequena conta, ou de um produto, 1 quilo de arroz que comprou bichado, e o estabelecimento, não vou porque a nota é baixa, o custo é baixo, e ele fica com medo ou com receio de ter que enfrentar aquela demora judicial, às vezes por um prejuízo relativamente baixo. Essa demora agora leva anos para reclamar um produto ou um serviço que ele... Quanto tempo leva? Depende de cada caso. Cada caso é um caso, né? Mas hoje podemos aqui destacar um trabalho de grande relevância também em prol do direito do consumidor, desenvolvido pelos PROCONs. O PROCON estadual, na pessoa do seu presidente, Daniel Sampaio, o PROCON municipal, na pessoa da diretora executiva presidente, doutora Cecília Vanderlei. Os PROCONs têm feito um trabalho de grande importância nessa relação de consumo, porque nos PROCONs existem muitas vezes situações de reclamações do consumidor, notificações para o fornecedor de serviço ou para o fabricante, e aí há um elo maior do consumidor nessa via administrativa, possamos dizer... O PROCON funciona. O PROCON funciona. Então, cidadão, o PROCON funciona. E a OAB, que tem esse setor de defesa do consumidor, o OAB Consumidor, que é a mesma coisa, ele atua como em relação ao PROCON? A OAB atua em conjunto nessas questões especificamente da relação de consumo junto aos PROCONs, quer seja o PROCON estadual ou o PROCON municipal. A OAB, através de sua comissão, muitas vezes recebem demandas, reclamações, insurgências dos consumidores por terem sido ludibriados, prejudicados na relação de consumo. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, compras virtuais, né, nesse mundo que vivemos de modernidade, o mundo do século XXI, o avanço da ciência, a internet das coisas, a questão também da inteligência artificial muito utilizada, que também faz parte em relação de consumo. Atua ali também, o Código de Defesa do Consumidor atua da inteligência artificial, quer dizer, que promete uma coisa e não oferece? Atua desde que exista realmente essa relação configurada de consumo entre consumidor, fabricante ou fornecedor. Existindo relação de aquisição de produtos ou serviços, configurou-se a relação de consumo. Então, o CDC ele ampara o consumidor e, já respondendo a sua pergunta, a OAB tem um papel de grande importância, de parceria, assim possamos dizer, junto aos PROCONs, para resguardar e salvaguardar os direitos do consumidor quando eles forem prejudicados. Seria um órgão assim, de suporte ao PROCON na defesa do cidadão que não pode pagar um advogado? É assim que atua ou não? Quando o cidadão não pode pagar um advogado... Aí vai na defensoria. Ele pode ir na defensoria pública comprovando a falta de condição para tal fim. A questão da hipossuficiência financeira. A Defensoria Pública tem feito também um papel de grande relevância nesse sentido. E atua também junto com o PROCON. Tem atuado também nessas questões junto ao PROCON e tem feito aí valer a pena os direitos do consumidor quando são ludibriados, prejudicados. Então, a pessoa que, infelizmente, não possui uma condição econômica, financeira para pagar um advogado, ela pode procurar-se na Defensoria Pública e a Defensoria Pública com certeza vai tomar ali os meios necessários para tal fim. Um sujeito, uma pessoa, um cidadão, que nesse momento está nos vendo, né? Ele vai à OAB dizendo que comprou um carro, por exemplo, que é já um produto mais caro, e que o vendedor lá, a loja, não quer trocar o carro que já veio de fábrica com defeito, ou por um motivo ou outro, porque ele usou durante um tempo e o carro quebrou desse... A OAB vai ser parceira dele junto ao PROCON ou a OAB vai encaminhar o problema dele para o PROCON? A OAB escuta o consumidor primeiramente. Essa relação, a OAB pode fazer um encaminhamento através da comissão para que o consumidor prejudicado possa também ser atendido no PROCON e, de repente, lá existe uma audiência de conciliação, uma situação amigável, que muitas vezes é resolvida no próprio PROCON, mas quando não há êxito, há casos também de não lograr êxito, não por culpa da atuação do PROCON, mas por resistência dos fabricantes ou fornecedores. Sim. E aí
o consumidor tem acesso à documentação que é entregue ao PROCON, o consumidor tem acesso à ata de audiência que é feita no PROCON e o consumidor pode procurar o advogado de sua confiança para buscar o seu direito na via judicial, já que ficou frustrada a questão junto ao PROCON na via administrativa. A atuação do PROCON, eu acredito que, imagino eu, que deve ser rápido, não deve durar um mês, essa relação de discussão e de cobra, de indenização ou de reparação daquele prejuízo, não? Em média, de acordo com os relatos que temos recebido, os PROCONs têm sido céleres. O consumidor faz a reclamação no PROCON e, se não me falha aqui a memória, às vezes demora 12 dias úteis, 20 dias úteis ou até um mês para que ocorra a primeira audiência. Né? Nada de anos. Para que ocorra a primeira audiência, no intuito de ali as partes transigirem, fazerem acordo para não abarrotar o Poder Judiciário e também para evitar demandas aí desnecessárias, onde muitas vezes pode ser resolvido na via administrativa. Nós temos, paralelo a isso tudo, nós temos a OAB Consumidor, nós temos o PROCON dos municípios, já alguns municípios têm os PROCONs, o Programa de Defesa do Consumidor, né? O Estado tem um bastante eficiente, Sim. como o senhor colocou aqui agora, e temos o juizado de pequenas causas. Quando o assunto não se resolve no PROCON, vai para o juizado de pequenas causas? A maioria vai para o juizado, desde que as ações, as demandas não tenham muita complexidade. Porque a Lei 9.099 de 1995, que rege as questões das demandas e dos procedimentos dos juizados especiais cíveis, que são o juizado de pequenas causas, como bem relatado por você aqui, essas demandas onde existir menor complexidade, as demandas onde não ser necessário, no caso aí, existir uma perícia em uma situação, e demandas com menor complexidade e também que o valor da causa, o valor do prejuízo, o valor que o consumidor pretende oferir naquela relação de consumo não ultrapasse 40 salário mínimo, o consumidor poderá procurar aí os juizados especiais cíveis, que também tem feito um trabalho de grande relevância, sobretudo pelo avanço da ciência e hoje pelo fato do processo ser agora eletrônico e não mais físico como antigamente. A grande tarefa do desembargador Fernando Torim, que é o presidente do nosso Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, é dar celeridade, agilidade ao judiciário, que agora nós pulamos de 11 para 15 desembargadores, agora estamos com 18, abarrotado. E lá a morosidade de alguns casos, indenizações, precatórios, se arrastam. No juizado de pequenas causas, como você estipulou aí, que tem um limite de ação, inclusive que envolve somas, ela é rápida, é célere como um PROCON? Sim, tem sido rápida. O procedimento tem sido um pouco mais célere, inclusive, como aqui colocado, o desembargador presidente Fernando Torinho tem atuado veementemente nessas questões junto com a Corregedoria para atuar nessas questões de fiscalização do andamento, da celeridade processual nos juizados especiais cíveis, né? E isso tem acontecido, né, de forma assim bem gratificante, de forma assim de destaque. E sim, o consumidor hoje, através do Poder Judiciário, ele tem tido, sim, uma celeridade maior na solução dos conflitos, em razão dessa atuação, né, do Poder Judiciário na prestação judicional. A rapidez do caso também, né? Levar um mês no máximo, talvez, a celeridade? Ou pode durar mais um pouco mais? Depende. Geralmente, um prazo desse de um mês equivale a uma situação onde o consumidor ele pode fazer um pedido liminar no processo. Sim. Um exemplo aqui que eu vou destacar. Uma negativação indevida do consumidor. O consumidor foi negativado por uma dívida que não contraiu. O consumidor entra com a ação e comprova a inexistência de uma relação jurídica com aquele fabricante ou com o fornecedor. Vai e fica indevidamente negativado. Comprova ali com a documentação cabal a negativação indevida. Nesse período aí de 30 dias, assim, o consumidor tem tido um amparo, sim, também do Poder Judiciário, porque também tem a questão aí do pedido liminar ser apreciado com mais celeridade, com mais agilidade. E aí esse pedido liminar, que é um pedido de urgência
do consumidor junto ao Poder Judiciário, os juízes têm deferido, até no prazo menor, muitas vezes com 3 dias, com 1 semana, a questão do pedido liminar. Em relação à duração do processo, tem que aguardar toda a tramitação, porque tem que intimar outra parte para se manifestar, às vezes oferecer contestação. A burocracia judiciária. Então, tem um rito processual comum. Rito melhor. O rito processual comum que tem que ser obedecido de acordo com a legislação cabível, que no caso aí é a Lei 8.078/90. Eu acho que muita gente está querendo saber de alguns casos específicos. Por exemplo, agora você tem aquela enxurrada de telefonema de oferecendo serviço, cartão de crédito. E há casos, eu conheço alguns relatos de pessoas que nunca foram clientes de determinados prestadores de serviço, principalmente na área de telefonia, e de repente aparece para ele uma conta, ou então que o nome dele está negativado, como se ele fosse cliente. Isso cabe uma ação e rápida no PROCON por cobrança indevida? Cabe porque aí não existe relação jurídica e ainda está existindo uma cobrança indevida. 2 situações. O cliente e o consumidor não têm relação com aquela empresa e ainda está sendo negativado, cobrado indevidamente por uma situação, ainda teve o nome negativado de forma indevida. Há uma expressão jurídica que é o chamado dano moral in re ipsa, que é o dano moral presumido. Já se comprova ali de imediato que não há relação nenhuma do consumidor com a empresa. Quer dizer, então cabe uma ação de danos morais também? Cabe uma ação de indenização por danos morais e, dependendo da situação, se o consumidor foi compelido ou, por falta de conhecimento, pagou aquela dívida para o nome não ficar negativado e, às vezes, paga e ainda continua negativado. E aí também assiste ao consumidor um direito à indenização por dano material. E os PROCONs, inicialmente, tem recebido inúmeras demandas dessas empresas aqui mencionadas e tem tentado, na conciliação, solucionar o problema, evitando abarrotar o Poder Judiciário. Essas indenizações por danos morais, elas têm limite? Quando se trata de prestação de serviço ou compra de um equipamento que não funciona, de um veículo, por exemplo, tem limites de indenização moral? Depende do caso concreto. A legislação e a doutrina menciona a respeito da capacidade econômica de quem sofreu o dano, que é o consumidor, a capacidade econômica financeira de quem causou o dano ao consumidor e, especificamente, a repercussão daquele dano moral que o consumidor passou ou continua passando, que é muito superior a um simples aborrecimento. Então, não tem uma tabela específica, cada caso vai ser estudado de forma assim minuciosa pelo julgador, né? É uma questão subjetiva, inclusive, mas questões que envolvem planos de saúde, questões que envolvem negativa de procedimento cirúrgico, questões que envolvem danos à saúde, o Poder Judiciário tem, ágil? Tem sido ágil nessas questões e os fornecedores que praticam esses danos provenientes do defeito da prestação de serviço têm pago indenizações de grande relevância ao consumidor, porque aí é a saúde e a vida que está em risco. Nesses produtos que são comercializados de forma virtuais, as ações também costumam ser rápidas? Sim. E assim, ações de reparação. Têm sido rápidas, inclusive, como já mencionado, o processo eletrônico facilitou muito isso. O mundo da internet, a internet das coisas, como possamos dizer aqui, o próprio Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 49, ele ampara o consumidor se o consumidor fazer a compra online, virtual, esse e-commerce, que é comum hoje em dia, ele tem um amparo de desistir do produto no prazo de 7 dias, independente do produto chegar ou não, e se o produto chegar com defeito ou o produto for distinto daquele consumidor efetuou a compra via online, né? O consumidor tem esse prazo de 7 dias para se arrepender da compra, devolver ao fornecedor sem custo nenhum e ser reparado do valor pago pelo produto. Isso independe, se ele mora em Maceió e o fornecedor for de São Paulo, é o mesmo tempo? Independe, o tempo é o mesmo porque a lei ela é uniforme. O artigo 49 do CDC reza sobre essa questão, independente do domicílio onde o consumidor resida. Se o consumidor reside em Maceió e a compra foi feita em São Paulo, se o consumidor mora em Recife e a compra foi feita em Minas Gerais, essa questão de lugar independe, né? O que vai depender e ser preponderante nessas situações em caso de ajuizamento de uma ação
prevalece o domicílio do consumidor por ser parte hipossuficiente e vulnerável na relação de consumo. Daquela fase inicial de implantação do Código de Defesa do Consumidor, as primeiras reclamações que ganharam o noticiário nacional, inclusive estadual, escrevi algumas coisas a respeito do tema, mais os prestadores de serviço, notadamente na área de telefonia. E hoje, qual o volume maior de reclamação? Infelizmente, o volume de reclamação nas empresas de telefonia tem prevalecido, tem crescido de forma assim muito acentuada, porque existe essa concorrência no mercado de várias empresas ou operadoras fornecerem esse serviço de telefonia e muitas vezes oferece o serviço, mas não cumpre com a obrigação de dever contratual do serviço. O serviço é defeituoso quando o consumidor contrata o serviço e o serviço que é oferecido não é dado ao consumidor em sua integralidade. Então, existem, infelizmente ainda, esse número exacerbado de reclamações proveniente da relação de consumo, fruto do defeito na prestação de serviço dessas empresas junto ao consumidor. O senhor tem internet em casa? Sim. A companhia que o senhor contratou o serviço consegue atender a demanda como ela? Porque a maioria, eu vejo reclamações de que não atende. Por exemplo, vende internet com 100 megas, mas você vai ver na prática não tem 50, né? 5G, não tem 5G em Maceió. O senhor pessoalmente já passou por isso? Já passei por isso. E quando a conta chega, ela chega naquela modalidade de conta cheia, sem desconto. Exato. Quando o consumidor sofre esse tipo de situação, que é uma coisa comum, infelizmente, nos dias atuais. Que eu acho que é o maior volume, né? Sim, é bom entrar em contato com a operadora que vendeu o serviço, né? Chamar um técnico, medir lá a capacidade para ver realmente se aquela quantidade de internet contratada do consumidor está sendo obedecida à risca pela operadora. Que geralmente não é. Geralmente não é, né? E aí o consumidor pode fazer uma reclamação, o consumidor pode se usar aí de entrar em contato com essas empresas e pedir um abatimento do preço, porque o serviço naquele período não foi efetivado. Você imagina o consumidor precisar estar para um concurso público, que é uma coisa muito comum hoje em dia. Exatamente. Né? O concurso público hoje não é mais nem local, ele é nacional. Então a internet facilita isso. Você se prepara. E outras situações também, que você usa a internet. E na hora que você precisa do serviço, o serviço não é realizado, então é bom que o consumidor também, nesses casos, quando ocorra isso com o consumidor, que é uma coisa comum, infelizmente, né? Acontece hoje em dia. Vá ao PROCON. Vá ao PROCON, faça ali a sua queixa, entre em contato antes com a operadora e peça ali um abatimento proporcional em relação ao preço, já visto que naquele período o consumidor ficou sem usar a internet, como forma uma pergunta muito bem formulada. Empresa pública está livre do PROCON e da Justiça ou está submetida às regras do Código? Depende da modalidade do serviço que é oferecido. Se estiver relacionado às questões de relação de consumo, existe uma responsabilidade da empresa. Contudo, se a relação ou a demanda versar sobre outras questões que não sejam inerentes especificamente à relação de consumo, essa obrigação possível de reparar o dano fica aí, no caso, desobrigada por essas empresas. Agora, é importante que o reclamante vá ou à defesa do consumidor da OAB, o OAB Consumidor e ao PROCON, munido de quê? Documentação cabal, a exemplo aqui. Porque não adianta chegar lá e reclamar, contratei o serviço da internet, mas 100 mega, mas só chega a 50, né? É preciso que o consumidor tenha essa prova. E aí a documentação do consumidor, a documentação pessoal, que é primordial, RG, CPF, o número, o documento, comprovante de residência, o contrato estabelecido entre as partes. É importante, guarde o contrato. Muitas vezes as empresas fazem esse contrato por telefone e as empresas não fornecem por e-mail a segunda via contratual. E é importante que o consumidor detenha dessa via contratual que estabeleça ali a relação jurídica de consumo. A reclamação do consumidor, quando existir também essa falha na prestação de serviço, que a empresa reclamada, no caso, demandada, tiver do consumidor a reclamação para ir in loco, no local, seja residência ou seja local de trabalho, medir lá a questão da capacidade, né, do link que foi fornecido na internet, na relação de consumo, no serviço, e o consumidor com essas provas, pode procurar a OAB,
pode também entrar em contato com a OAB no telefone 3023-7200. Vamos devagar. Anote aí, pega. Já pegou a caneta? Pega aí. Pegou? Repete o telefone. OAB. 3023-7200. O consumidor pode entrar em contato com a OAB através desse telefone. Agenda ali, no caso, faz o agendamento da sua reclamação e a OAB vai acionar, com certeza, a Comissão de Direito do Consumidor para atuar nessas questões. PROCON é 191? Não. PROCON é? PROCON 151. 151, perdão, desculpem. 151. PROCON 151. PROCON 151. Então, há consumidores que procuram a OAB, há consumidores que procuram só o PROCON, mas há consumidores também que procuram a OAB e o PROCON ou os PROCONs. Depende da urgência, da situação, da demanda, do anseio, do caso concreto. O importante é que não demora a solução. Não demora a solução. A favor ou contra, mas não demora. Não, a prestação ao consumidor tem sido assim mais célere em relação a anos anteriores e, sobretudo, pós, no caso, a positivação do Código de Defesa do Consumidor, onde os órgãos públicos, né, na via administrativa também, os órgãos do Poder Judiciário, a própria Justiça, juizados, né, enfim, têm lutado veementemente para realizar essa prestação jurisdicional ao consumidor. Independente de seu ser vice-presidente da Comissão OAB Consumidor, 33 anos de Código de Defesa do Consumidor, o cidadão brasileiro tem motivos para comemorar? Tem motivos para comemorar. Todos nós somos consumidores, estamos nessa cadeia consumerista. O CDC teve uma atualização recente. Um dos motivos também para que o consumidor possa comemorar é porque o CDC também agora inovou, teve a questão da garantia do mínimo existencial para o consumidor. Você imagine, às vezes, alguns bancos, financeiras, bota lá aquele slogan, faz uma propaganda. Você que não tem margem, você que está com o nome no SPC ou no Serasa, você, independente disso, que não tem margem ou que está negativado, pode nos contratar. Aí você imagine o consumidor negativado, desesperado, endividado, não é? E ainda tem que procurar mais essas empresas, essas financeiras, para tirar um empréstimo e, desculpa a expressão, ir para o fundo do poço. O CDC teve uma atualização, garantiu ao consumidor um mínimo existencial, coibir essas situações, porque daqui a pouco o consumidor vai ficar até sem ter o que comer, não é? E assim, como é que se diz a expressão? Há a efetivação do próprio Código de Defesa do Consumidor, garantindo ao consumidor, pelo menos, o mínimo existencial, que é uma dignidade da pessoa humana. Isso é muito bom, gente. Olha, 33 anos, nós temos direitos, temos deveres, se compramos temos que pagar, existem formas, há um novo momento no país. Buscar direitos é um direito nosso. Parece redundante, né? Mas pense. Muito obrigado, hein? Sempre à disposição. Ótima entrevista, foi maravilhosa. Você gostou? Isso aí é gastar uma pergunta tua.